Gente, então, mas sem mais delongas, né? Que a gente tem o pessoal tem aula a fazer ainda, né? Quero começar apresentando os convidados da nossa palestra de hoje, nessa tarde. Nós temos Maurício Silva, este profissional incrível, artista, ator, que vai nos dar a honra de ouvir a história dele. E também nós temos meu amigo querido, meu marido, Lucas Santana, brincadeira dela, Lucas Santana, que vai falar um pouco sobre a parte do estudo dele, do mestrado dele, que corpo sabateiro no Brasil. Tá bom? A gente vai ter esses dois temas aí sendo abordados. Se eu falar besteira, Lucas me corrige. Se você está mutado. Tá tudo certo, amigo, é isso aí mesmo. Então, é isso. Então, para começar, nós vamos fazer o seguinte: vai ser o Maurício primeiro, depois o Lucas, e aí a gente abre para perguntas. Quem tiver perguntas, quiser falar alguma coisa, tá bom? Vou passar a palavra agora para o Maurício, que ele tem muito a falar e a gente está super ansioso para ouvir. É com você, Maurício. Muito obrigado, boa tarde para todos. E eu gostaria de começar para dar uma relaxada, uma pergunta para vocês. Algum de vocês conhece alguma música que fala requebra sem ser essa do festival? Uma outra música? Você sabe qual é? A música do Olodum. Como é que Requebra, é? requebra, requebra, sim. Isso! Ponto para Tainá. Isso aí. Então, gente, eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória até chegar ao TEP. Bem, eu comecei muito cedo no samba, porque na minha pré-adolescência eu desfilava sempre no bloco Cacique de Ramos. Eu, minha prima, e como eu era muito novo, tinha um amigo nosso que era o responsável pela gente. O Cacique de Ramos, todo mundo sabe que era aquele bloco carnavalesco maravilhoso. Eu desfilei ali muito tempo da minha vida. Mas desfilava sem saber para onde isso ia chegar, né? Minha família também foi sempre ligada a muita música e dança. Meu avô tocava saxofone e tocava acordeon. Meu primo era do grupo Devaneios. Olha que coisa antiga. Minha mãe, com minhas tias, adoravam dançar. Carnaval, elas sempre se fantasiavam de nega maluca. Era na época do bonde. O bonde passava na porta de casa. E aí elas, de nega maluca, iam para o bonde brincar carnaval. Dançar, né? E até hoje em dia, o pessoal continua dançando. Minha irmã adora dançar, sambar. Minhas primas. Mamãe morreu com 90 anos dançando pagode, que ela sempre adorou. E é isso. Daí eu vim saindo sempre do Cacique, e aí me esqueci da... falei do White. O nome dele era o White, o responsável pela gente para levar para o bloco, o White. Algum tempo depois, eu fiquei sabendo que tinha a Academia Rio estava dando bolsa de estudo para homens, para homens. E aí eu fui até a Academia Rio, eu estava na faculdade já de Educação Física. Aí fui fazer a prova para ganhar uma bolsa na Academia Rio e fiz prova para dança afro. Dancei afro também na minha vida. E durante esse tempo de aulas de afro, dentro da aula virou-se uma companhia, o grupo Afro Dançarte, do meu saudoso Gilberto de Assis. Esse grupo durou algum tempo, sim, durou algum tempo. Fizemos vários trabalhos, isso virou musical, Vargas, e a gente ia para festivais de dançar em Petrópolis, Quitandinha. Dancei afro durante algum tempo na minha vida. Dancei em casa de show para gringo, dancei no Plataforma. Isso tudo antes de Sapateado. Dancei no Plataforma 1
E chegando em 1984, deixa eu ver minha cola aqui, 1984, eu comecei a sapatear com Pat Thibodeau, uma senhora de New Orleans, do estado de Louisiana, que eu não sabia onde tinha academia de sapateado. Agora, por que o sapateado na minha vida? Eu gostava muito dos filmes. E eu tinha um amigo que ele tinha um videoclube dentro da casa dele. E vinha tudo da América. Então, eu assisti muito musicais, muitos DVDs, Black and Blue, Sophisticated Ladies, Tap Dance Kids. Isso me deixou muito mexido. Eu falei, acho que eu preciso fazer sapateado. Acho que essa é a minha dança. Mas não conhecia a academia de sapateado no Rio de Janeiro. Na faculdade, uma conversa de intervalo, uma amiga falou para mim, vai lá em Copacabana, no centro comercial, na cobertura que tem a Academia Unique. Eu falei, é mesmo? Aí fui para a Unique. Fui recebido muito bem pela professora Pat Thibodeau, e chegando lá já existiam vários sapateadores, vários. Já tinha Estela, já tinha Malha, já tinha Flávio Salles, estava todo mundo lá. E eu acabando de chegar. Todos os sapateadores do Rio de Janeiro eles já estavam fazendo aula de sapateado. E aí comecei a fazer aula de sapateado bem legal. Assim, acho que a minha história anterior a essa me ajudou muito, porque o ritmo, eu não tive dificuldade, entendeu? Para mim, parecia que era uma dança que eu tinha que ter feito já. Era uma dança que eu tinha que dançar, era essa, sapateado. Porque o ritmo eu tinha. Entendeu? O equilíbrio, a troca de peso, eu não sentia a menor dificuldade. E eu dei uma sorte que, um tempinho depois, de 2 meses depois, eu fui a New York. E a Pat Thibodeau, a professora aqui do Rio, me indicou uma pessoa para eu procurar. Eu saí daqui iniciado, sapateado. Quando eu voltei um mês depois, eu voltei para a turma de adiantado, cara. Voltei um fera. E aí foi muito bom, voltei muito fera. E aí comecei a fazer a aula dançando, muito bom, de capese, né? Que era, na época era o sapato top. E aí conheci Estela. Estela Antunes, está aí? Estela Antunes. Conheci Estou aqui. Estela. Oi, oi, pessoal. Conheci Estela, que também já fazia aula lá na Unic. Uns 2 anos depois, a Estela comprou uma academia no 9º andar do mesmo prédio. E ela ia ser a primeira remontagem de Sapato Musical 1. E ela estava precisando de um Bilbo Jungle. Bilbo Jungle fui eu. Ela me convidou para ir para o 9º andar. E aí desci, ensaiamos Bilbo Jungle, ensaiamos o espetáculo Sapato Musical e viemos adiante. Eu só de companhia de Estela, vou dar uma colada aqui. Eu só de OBS, eu tenho 35 anos de OBS. E de sapateado, eu tenho 37 anos sapateado. Então, isso quer dizer que sapateado sempre foi a minha vida e continua sendo. Está entendendo? Dentre isso tudo, tem os meus trabalhos, né? Iniciou o aprendizado, vou dar uma colada aqui, gente, porque é muita coisa. Comecei fazendo... A companhia se chamava Cia da No Pé, antes de ser Orquestra Brasileira de Sapateado. E desde então eu integro os espetáculos da companhia como Sapato Musical de 1988, com direção de Sérgio Melgaço. A Pipa Arco-Íris, em 1989, foi um musical que teve um probleminha, que teve o movimento negro, foi lá querendo embarrear, porque o personagem que eu fazia era o Mário Henrique, e o Mário Henrique era o garoto mais velho da turma, porque acho que eram uns 4 garotos.
e tinha a pipa arco-íris, que era uma pipa clássica. E aí o movimento negro tentou embarrear a peça. Por que que o ator negro tem que ser o garoto malvado? Mas eu não era o garoto malvado, eu era o garoto mais velho da turma. Era aquele garoto que, entendeu? Não faz isso, faz que situava as pessoas. E aí teve um movimento grande, querendo tirar a peça de cartaz, aí da entrevista, aí fizeram entrevista comigo. E para mim, eu nunca sentia preconceito nenhum, não era preconceito nenhum. Eu já estava na orquestra e Mário Henrique era o protagonista da peça. Mas cismaram que era o garoto mau. Não tinha maldade nenhuma, não batia nos meninos. Eu era o mais velho, tinha a voz mais pesada, e aí cismaram com isso. Mas aí acabou tudo bem, não embargaram a peça foi um sucesso terrível, e continuamos. Pipa Arco-Íris, deixa eu ver, tem muito tempo. Aí fizemos, em 1990, Tap Station, 1990, com direção de Roberto Talma. Que foi... Desculpa. Pode falar. Não é nada, não. Não, o Tap Station foi um musical que teve mais sapateadores em cena. Eram 22 sapateadores nesse musical Tap Station. 22 sapateadores. E também tem aqui, ó, a orquestra fez 16 espetáculos em temporada apresentados pela OBS. Nesses mais de 30 anos de história, já estiveram no elenco, em cena, nos palcos, 78 sapateadores. Isso mesmo, 78. O sapateador que mais fez parte do elenco e da história dos espetáculos foi Maurício Silva. Eu, né, gente? Maurício Silva, eu. Totalizando 11 participações, seguido a diretora e fundadora da OBS, Estela Antuni, com 9 espetáculos no currículo como elenco. Por último, Maria Luísa Cavalcante, a Tatá, que participou de 8 espetáculos. Somos muito felizes em saber que a OBS faz parte da história de tantos sapateadores brasileiros, que dá oportunidade de subirem ao palco, apresentarem sua arte e vivenciarem a rotina de uma cia profissional do nosso país. Também dentro, eu sendo participante da orquestra, eu também tinha uma vida minha, né, de outros trabalhos, fazia outros trabalhos fora da orquestra, que nem eu fiz Marília Pêra canta Carmen Miranda, um musical de Maurício Sherman. Eu fiz também em parceria com o Steven. Eu fiz em parceria com o norte-americano Steven Harper. Eu apresentei o show Preto e Branco, um colorido espetáculo de sapateado com 2 sapateadores de raças opostas, unidos pelo ritmo. Participei da montagem Dançando pelo Mundo, com Jaiminha Rocha, espetáculo criado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Muito bom. Falei de Carmen Miranda, e também fazia televisão. Quando eu dançava afro, esse grupo ficou fixo na Rede Globo por causa dos musicais que tinha no Fantástico. O cantor ia lá cantar e a gente fazia o corpo de baile. Participei que Cláudia Raia era do elenco de sapateadores do musical Cláudia Raia. Fiz novelas, aí chegando Rede Manchete, na época, tinha novela Chica da Silva, Escravizaura e Precisando de Negros. Aí eu ia me apresentar, não fiz uma novela de negro, porque o diretor falava que não era meu perfil, que eu não tinha lábios grossos. Eu falei, gente, mas eu sou negro, mas você não é o perfil do personagem, não é a sua cara. Eu falei, gente, olha o preconceito. Uma novela que é para os negros e ele me barra. Então, gente,
São 35 anos que eu tenho de OBS, 37. 37 anos de sapateado e com 63 anos de idade. Continuo em cena, continuo no espetáculo que a gente montou agora, Homo Sapiens, que fizemos no início do ano, mas íamos para São Paulo, mas aí veio a pandemia, cortou a onda de todo mundo. A gente está até agora sem pisar nos palcos. Mas isso vai acabar e vai voltar. A Homo Sapiens vai continuar, né, Estela? Vai sim, né? A gente espera que para o ano que vem, esse ano não vai dar, a gente queria voltar para setembro, mas não vai dar. Espero que para 2022 a gente esteja aí firme e forte nos palcos. Todo mundo vacinado. Exato. Então, gente, essa é mais ou menos um pouquinho do meu bate-papo com vocês. Muito obrigado pelo convite. Em 37 anos de sapateado, muito nervoso, né? Essa foi a primeira vez que eu fui convidado para fazer parte de um trabalho desse. 37 anos. Nunca ninguém se interessou pela minha história. Olha, a gente agradece. É um prazer poder te ouvir. Eu acho que é mais necessário a gente ouvir história. Você merece muitos aplausos. Eu queria que pudesse ter sido presencial essa conversa, né? Para você poder receber os aplausos de todo mundo. Mas com certeza, ano que vem a gente faz presencial, faz isso acontecer. Porque, como eu te falei aquele dia que a gente conversou, se a nossa geração chegou até aqui, outras gerações estão chegando, com certeza tem o seu dedo ali, a sua representatividade, como o Lucas te vê dando aula, o quão isso é importante. Hoje, mais cedo, na mesa redonda entre as meninas, elas falaram muito disso, sobre essa representatividade, encontrar professores, encontrar profissionais. Então, eu tenho certeza que para todos nós que te assiste ou que te viu, representa muito ver o seu brilho no palco, ver o jeito que você conta a sua história. Então, a gente só tem a agradecer a sua contribuição para a nossa arte, né, para a nossa paixão, que é o que move a gente. E por você não ter desistido ao longo do caminho, porque fácil não é, né? E você podendo contar para a gente. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. E eu quero falar uma coisa. Eu acho que, hoje em dia, os negros estão aí. Como tem negros dançando, sapateando? Porque na minha época, lá atrás, não tinha negro sapateador. Foi eu durante algum tempo. Depois chegou Alvinho, depois, entendeu? E agora, hoje em dia, temos o Thiago. Hoje em dia, tem muito negro. Graças a Deus. Porque eu acho que é a cor do swing. Acho que é a cor do swing. Na minha época, não tinha. Eu cheguei na Unic, na academia, só que tinha eu. Nem mulher. Mulher, muito menos ainda. Sapateadora negra. Tinha a Vera Mota, que sapateava, mas ela não era sapateadora. Ela era bailarina de jazz. Mas aí aprendeu algumas coisinhas, aí... Está entendendo? Então, é muito aplausos para esse trabalho de vocês, nova geração, de negro mesmo, dos pretos, de estar buscando isso, de estar mexendo nisso. Aí a gente tem que agradecer. Entendeu? Muito obrigado, Juliano, pelo convite. Entendeu? E ontem foi ótimo também a gala. Obrigado. Me surpreendeu muito a gala, eu tenho que confessar. E você estava lá, né, com a OBS. Pois é. De repente, falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Ai, coisa de Estela. Falei, ela não ia ficar, ela não ia deixar de mandar uma coisa. Estela e Gabi. Gabi também está aqui assistindo. A Gabi está aqui também. Ela disse que está na estrada, mas ela está aqui. É mesmo? Quanta gente. Tem muita gente. Ó, Oi, Mau, lindo! Gabi, tudo bom? Você é maravilhoso. Gostou de se ver no passinho ontem? Eu dei um susto, eu falei, sou eu. Muito bom. Estou aqui na estrada, mas estou acompanhando vocês aí. Um beijo. Beijo, Gabi. Olha só, antes da gente passar a bola para o Lucas, a gente tem uns recados aqui. Tem uma galera querendo mandar um recado para você.
Olha aí. Sim, deixa eu só organizar aqui para compartilhar a tela aqui com você. Tem ela. Eita. Cadê que agora não tá aparecendo? Um minuto aí, galera. É surpresa? Sim. Quem é a Gabi? Eu não posso contar, ué, se é surpresa. Você sabe? Claro que eu sei. Deve ser Petinha, lá de Portugal. Amália. Peraí que meu resolveu travar. Gil, posso falar uma coisa enquanto você organiza aí? Maurício, eu me chamo Oi. Mariana. Eu só queria dizer que eu sou professora da Uniarte há alguns anos já. Ai, lá da Cláudia. E a tia Cláudia e o tio Márcio são completamente apaixonados por você. Eles falam de você muito, muito para mim. E eu, na verdade, quase nunca encontrei você na minha vida. É verdade. Mas eu te admiro, queria dizer que você faz parte da história daquela escola e eles amam você. E quando a gente puder, você, por favor, volta lá para as minhas alunas te conhecerem, que a galera sente muito sua falta. Com certeza. Deixa isso tudo acabar e voltar ao normal. Com certeza eu também amo Cláudia e Márcio, do Carnaval, ele lá na Beija-Flor. Muito bom. Adoro eles. Obrigado, tá, Maria? Eu que agradeço. Imagina. Vamos combinar de eu aparecer lá. Sim. Oi, Gabriela. Vamos ver se agora meu computador ajuda. Vocês estão vendo a Gabi aí? Eu estou vendo a Gabi imensa. Isso, a Gabi mesmo. O querido, meu amigo. Que alegria estar aqui fazendo essa homenagem para você tão merecida. Você que dedicou sua vida inteira à dança, à arte, ao sapateado. Eu fico muito feliz de a gente ter se encontrado através da orquestra, de ter trabalhado com você, de ter sido sua professora, né, durante esses últimos anos de aulas lá na garagem. E, sério, parabéns. Eu amo você e é isso, conte sempre comigo. Vou chorar. Já estou te... Um grande abraço, parabéns pela sua carreira tão bonita. Lembrando desses 30 anos, né, de convivência nossa, na Orquestra Brasileira de Sapateado, tantos espetáculos que fizemos, tantos momentos bonitos, né? Espero continuar, né, com essa colaboração, não só dentro da orquestra, mas também fora dela, manter essa amizade e essa admiração que eu tenho por você como profissional e como pessoa. Um grande abraço. Obrigado, Tim. Muito obrigado. Fico muito feliz. É muito difícil resumir em poucas palavras, em pouco tempo, a amizade que eu tenho com o Maurício. Ela vai lá longe, desde o primeiro curso que eu dei no Rio de Janeiro, em 1983, e depois, a partir de 91, quando criamos junto o espetáculo Preto e Branco. Nossa afinidade no palco e fora do palco ficou muito claro para nós dois. E como o Preto e Branco fez muito sucesso na época, viajamos muito no Brasil, de ônibus, de carro, de avião, ficamos em quartos de hotel e de teatros e horas conversando e levando a escada, né? Rindo, enfim, desenvolvendo essa grande amizade. O Maurício é o padrinho da minha primeira filha, Nina, e, enfim, um personagem incontornável da minha existência artística e do sapateado no Brasil. Uma grande figura, uma pessoa encantadora, e eu fico muito feliz por essa homenagem, mais do que merecida. Parabéns, Maurício. É uma pena que a gente não está podendo se relacionar mais
mais próximo, porque agora, né, eu não estou mais no Brasil, mas eu te mando um grande abraço e parabéns de novo. Um beijo apertado também para essa família linda que você tem. Obrigado, compadre. Maurício, meu querido amigo, a sua importância para o sapateado no Brasil é ímpar. Você inspirou uma geração de jovens sapateadores, inspira. É um prazer enorme para mim ter dividido tantos palcos com você. Eu te amo e mando um beijo enorme no seu coração. Ai, obrigado, Aninha. Olá, sou Álvaro. Não, sai daí. Sai. Amigo Maurício Silva. Querido. Gente, falar do Maurício é falar do meu início de sapateado, né? Porque eu fui assistir um espetáculo da orquestra e no final desse espetáculo, os profissionais que dançavam, os dançarinos, davam uma aula de graça para a plateia. Imagina, né? Eu fiquei lá para poder fazer essa aula. E quem veio dar aula nesse dia foi o Maurício Silva. Primeiro que eu já fiquei, encantado. Ele é um cara de 1,90 m, sapateando tão suave. Eu falei, gente, quando eu crescer, eu quero ser igual esse cara. E depois de anos, eu divido com ele palcos aí por aí fora da orquestra. Eu fui convidado para fazer orquestra. O Maurício é um cara que eu admiro, vou admirar sempre. Foi meu mestre, eu fiz aula com ele. Foi o primeiro professor de sapateado, o primeiro contato de saber com ele mesmo. Então, fica aqui meu carinho para você, Maurício. Que bom que você é essa referência maravilhosa. A gente tem mais saudade de você aí das aulas, né? Eu sei que você é um cara que tá chegando aí, tá junto da gente sempre que a gente precisa. Eu me orgulho muito de ter você assim como amigo, tá bom? Um beijo, cara. Merecida essa homenagem que estão fazendo para você. Um beijo. Tchau. Obrigado, querido. Olá, estou aqui para deixar um beijo muito carinhoso para o Maurício. Dizer que para mim é uma honra ter participado e dividido tantos palcos com o Mal, que para mim ele assim, é emblemático, é uma figura muito importante na minha trajetória no sapateado, e dizer que eu estou muito feliz com essa homenagem que você está recebendo, meu querido. Aproveite, celebre e meus parabéns, viu? Você realmente é muito importante para todos nós sapateadores. Um beijo no seu coração. Oi, Mal, querida. Estou muito feliz com essa homenagem e quero dizer que ela é um reconhecimento de muita importância na história do sapateado no Brasil. Nós nos conhecemos desde os anos 1980, por aí, quando você começou a sapatear papete, Thibodeau, e de lá para cá nós temos uma relação intensa e imensa de muitos trabalhos e de muita amizade. Eu quero dizer para você que você é um bravíssimo sapateador, de muita coragem, determinação, de muita qualidade, uma imensa, imensa dedicação e entrega para essa arte. Então eu tenho muito orgulho de ter participado da sua história. Dançamos juntos, coreografei muitas vezes para você, já te dirigi. E mais importante do que tudo, somos muito amigos, de uma amizade de 40 anos, seria? Então eu estou muito feliz com esse momento de muito reconhecimento e merecimento para você, meu amigo. Que você continue sempre, sempre inspirando gerações, como foi, é e será. Um beijo bem grande no seu coração. Parabéns por toda a sua história e por tudo que você significa para o sapateado no Brasil, meu amigo. Um beijo no seu coração. Gente, vocês vão me matar, hein? Foi paulista nos anos 80. E logo ele veio trabalhar comigo e a Malha, na Companhia do No Pé, e em seguida na Orquestra Brasileira de Sapateado, onde ele está até hoje. Fizemos um Rotapas em 2020, onde ele brilhou em cena. Maurício é uma pessoa que tem que ser reverenciada e respeitada por todos os sapateadores brasileiros, porque ele fez a história do sapateado no Brasil junto com outras pessoas e é de uma grande importância. O Maurício tem uma presença cênica enorme, é de uma elegância e ele brilha em todos os espetáculos. É um performático. Eu e Maurício, capricornianos, brigamos muito, nos amamos muito, somos amigos, temos uma sólida amizade
E o que eu posso dizer, Maurício, é que entre tapas e beijos nós continuaremos juntos. Te amo. Beijo. Depois eu vou te mandar todos esses vídeos, mas é uma singela homenagem que a gente quis fazer, mesmo à distância, assim, no virtual, mas é que se fosse presencial, eu teria. Singela homenagem? Vocês acabaram comigo. Mas espero que você tenha gostado, é de coração isso para você, porque você, Maurício. Com certeza. Amei. Muitas surpresas, né? Muito bom você ouvir. Bom, agora eu vou. Você quer deixar algum recado, Maurício, antes de eu passar a bola para o Lucas, para alguém do pessoal? Você quer... Eu quero agradecer a todos vocês, todas essas homenagens. Agradecer principalmente a você pelo convite, entendeu? E é isso. Não, obrigado. Eu vou passar a bola então agora para o Lucas. Tá bom. A falar aí, mas fica aí com a gente, viu? Não, tô aqui, tô na área. Beleza. Marido, é com você agora. Gente, vocês me ouvem? Sim. Sim. Se eu falar muito rápido, quiserem interromper no meio, falar no meio, tá bem livre. A ideia é a gente bater um papo, eu contar um pouco do meu mestrado e falar um pouco desse corpo que sapateia no Brasil. Eu queria dizer a primeira coisa que a academia ela tem uma coisa que eu acho que é incrível, que é o poder de ser impessoal de alguma forma. Então, na verdade, o que eu vou apontar aqui não é uma crítica pessoal a ninguém, não é sobre, enfim, é sobre uma linha histórica mesmo. Então, eu estou apontando, analisando. No meu primeiro capítulo, eu estou analisando as produções que tocam o sapateado no Brasil, sejam dissertações, mestrado, doutorado, TCCs, livros independentes, livros universitários. Então, tá tudo ainda nesse burburinho de ideias. É muito complicado falar do sapateado, até porque, enfim, tem a ver com muitas questões pessoais. Então, eu não quis até então abordar o sapateado como estudo. Eu fiz filosofia na faculdade. Então, acho que é para a gente, na verdade, abrir espaço e se perguntar, e não tanto sobre ter certezas. Eu queria agradecer ao Maurício. Eu só estou aqui porque o Maurício esteve antes, é imprescindível mesmo. A minha história com o Maurício, ela se cruza. A Mari falou sobre não encontrar tanto com ele. O primeiro homem preto que eu vi sapatear foi o Maurício. Eu fazia parte do elenco de apoio ali de trás do Gente Inocente nos anos 90, nos anos 2000. E a gente ensaiava no início do Gente Inocente na Academia N de Sauer, na Barra. Na Barra não, na Gávea. E o Maurício dava aula, a gente ensaiava na última sala, então para passar por todas as salas, o Maurício estava ali eventualmente dando aula de sapateado. Eu me lembro de sentar na porta e ficar, enfim, admirando a cena daquele homem alto, maravilhoso, preto, dando aula para umas senhorinhas brancas. Então essa imagem para mim é muito forte em muitos lugares, tanto como aluno, como professor, tanto como o futuro que eu quero. Então, acho que para essa minha fala de hoje, eu quero... Tem umas leituras para fazer juntos e para a gente pensar. Então, eu vou começar com o livro Sapateado, Vivências na Universidade. Se vocês quiserem depois a bibliografia e tal, tudo, eu tenho um drive organizadinho. Eu vou ler o texto da Érica Gomes Teixeira. Ela começa o texto dela assim. Ao pensar em sapateado, as primeiras imagens que vêm à minha mente são as grandes produções musicais da Broadway e os inesquecíveis filmes de Hollywood estrelados por talentosos artistas como Gene Kelly em Singing in the Rain. Esse filme estreou no ano de 1952 e, abre aspas, conseguiu reunir um elenco fantástico, músicas belíssimas e coreografias geniais. Tudo isso muito bem amarrado por uma brilhante direção, fez deste filme uma verdadeira obra-prima até hoje cultuada. Nobre, Machado, 2003, página 26. Enfim, antes de ler esse texto, na verdade, eu escrevi um artigo agora para um congresso de dança chamado Portal Wanda. E eu começo o meu texto falando o como isso é ruim. O como a gente tem a imagem do sapateado ser a história do musical.
Eu acho que não é uma coisa de exclusão, mas tem uma coisa que a Chimamanda fala, eu vou botar aqui no texto, no chat para vocês, que é um vídeo de 19 minutos dela, falando sobre o perigo de uma história única. E é lindo, na verdade, ela, enfim, é super humorada, ela é uma escritora incrível, e ela fala sobre o perigo de uma história única. Quando ela começou a escrever, eu vou dar um spoilerzinho, mas quando ela começou a escrever bem pequenininha, ela escrevia sobre personagens e histórias que ela não convivia na Nigéria, que é o país dela de origem. Ela escrevia sobre pessoas que andavam na neve, pessoas que bebiam cerveja de gengibre, que eram o que ela consumia enquanto literatura na infância, vinda de países como Estados Unidos e Inglaterra. Então, ela tinha essa imagem. Essa era a imagem que ela tinha de histórias, de pessoas, de hábitos. Então, ela foi crescendo e foi percebendo, assim que ela foi fazer universidade nos Estados Unidos, que as pessoas tinham... Enfim, a roommate dela, que é a mais próxima, tinha a imagem de que a África era um lugar de pessoas que passavam fome, HIV, morte, desespero, guerra, tristeza, enfim, pessoas subnutridas. Essa era a imagem que ela tinha, porque é isso que se noticia sobre a África. E é só isso que se vende. Esse é o perigo. E aí eu trago essa fala da Chimamanda para dizer que essa fala da Érica, na verdade, não é um problema no sentido de que a Érica, enfim, ela tá cometendo um crime e é horrível o que ela faz, mas de alguma forma, falta uma informação. Quando ela traz de que a primeira imagem que ela tem é o musical e ela fica no musical, ela deixou de ver e de apreciar uma série de sapateadores, sapateadoras, de histórias de outros corpos, de outras imagens. A minha fala, ela gira em torno desse primeiro quesito, assim. E aí eu vou ao livro do Flávio e da Amália, que é um dos livros mais citados. Tanto na época que ele foi escrito, ele é de 2003, tem 7, 10, 18 anos escrito. É um livro já antigo, se a gente for pensar assim, de tempo, mas ainda é uma das poucos livros que tem a história do sapateado aqui. Então, a primeira questão que eu fico me perguntando é por que a gente não escreve sobre a história do sapateado. Enfim, eu tenho algumas ideias, mas nada muito concreto. Acho que a gente passa muito tempo treinando e aprendendo. O sapateado ele é muito complexo, eu acho que para se dominar e ser confortável. Tem a parte do corpo, tem a parte da música, tem juntar esses dois e tem relaxar e curtir. Eu acho que todos esses processos são bem complexos de alguma forma, não impossíveis, mas eu acho que demanda uma certa dedicação e tempo. Então a gente fica dedicado a essa primeira parte, né? Então a minha primeira pergunta é por que a gente não escreve tantos? E aí para o mestrado eu fui levantar materiais que tinham sido escritos e eu achei em torno de 28 dissertações, teses e TCCs. E alguns livros, esses 2 livros da universidade, o livro da Bia, o livro do Flávio, da Amália, o livro da Cíntia Martin. Tem umas coisas que eu não consigo ter acesso mesmo, porque são cursos dados, e enfim, a gente está no meio de uma pandemia, então vai ficar meio para um outro momento de ter contato. Com certeza, assim que a gente puder ter, eu vou ter. Ontem eu comecei a ver o filme da orquestra. Muito obrigado, Estela, por disponibilizar. Eu sei que ele passou no Sonoras, mas eu estava fora fazendo outra coisa, eu não consegui assistir. Mas eu vou assistir no conforto da minha casa e me deleitar com a história do sapateado no Rio, que me é muito próxima e me levanta muitas questões, assim, sempre, com certeza. Eu sou eternamente insatisfeito. E aí acho que isso me motiva a pesquisar, a pensar e a sapatear. Então a gente tem uma certa quantidade de materiais, eu diria ali 30 e poucos materiais, 35 materiais. Vou arredondar para 40 materiais, vamos dizer 40 conteúdos de sapateado. E eu diria que desses 40 conteúdos, se eu disser que são 5, são muitos. 5 desses têm um recorte racial. Eu diria que 3, 4.
falar sobre a história. E eu digo recorte racial, eu acho que não, tem um outro olhar. Trazendo de novo a Chimamanda, eu acho que é o perigo mesmo da história única. Enfim, a gente pode achar que esse revisionismo ou um certo encontro com a história negra, ele é novo, mas na verdade, se a gente atentar e pesquisar, desde a década de 70 tem escritores negros que escrevem sobre temáticas que envolvem a vida da pessoa negra no Brasil. Então, eu acho que falta mesmo ímpeto e vontade e coragem de enfrentar esse material. Eu estou fazendo uma aula na universidade agora que se chama Fabulações Travestis sobre o Fim. E, na verdade, é um mundo que eu não conheço. E me fascina muito porque tem uma pegada que é falar sobre esse lugar das minorias, que é especificamente o universo travesti, mas são travestis falando. Então, é óbvio que tem homens brancos, mulheres brancas, homens pretos, mulheres pretas que falam também sobre essa temática. Só que ali é dar voz mesmo a quem tá aí, né? A expectativa de vida das travestis é de 35 anos. Então, se em 35 anos a gente não ouvir uma travesti falando, a gente não tiver uma amiga travesti, não tiver alguém no nosso ciclo, a gente vai passar a mesma vida inteira sem ouvir aquilo ali. Eu acho que é mais do que ter uma pessoa. Eu fico pensando, toda vez que o Maurício me fala que ele é o único negro, eu tenho um terror na espinha dorsal, da cabeça aos pés. Porque todo espaço, pelo menos eu, que eu sou o único negro, me gera desconforto. E eu sou o único negro em muitos espaços. Então, eu acho que é uma questão minha, na verdade, não tem a ver com o Maurício, não tem a ver com, enfim, com a Júlia que está aqui ou com qualquer outra pessoa que tem a sua história, mas é um incômodo meu e é isso que eu trago para o meu trabalho. Esse meu incômodo, eu quero que ele seja algo para a gente pensar juntos. Ou como a gente contou para trás, ou como a gente vai fazer para pensar para frente. São as minhas duas questões. E aí eu quero ler um pouquinho do livro do Flávio, que é o mais citado, e apontar... são 3 paginazinhas. O livro tem pouca história do Sapateado. Ele é um livro, enfim, ao meu ver, historicamente falando, defasado. Porém, a parte de musicais é incrível. É incrível, ele tem uma lista... É isso, acho que vale a pena se a gente se dedicar minimamente a ver os filmes, já vai ser trabalho para um ano inteiro. Então, ele conta a história correta, só que como ele conta, para mim, gera algumas questões. E aí acho que essas questões, elas se desdobram em todos os TCCs e trabalhos que eu vi de Sapateado. Porque ele é muito citado mesmo. E aí cada um vai citando ele como quer e como pode. Acho que a academia tem essa liberdade também de poder fazer como se quer. O meu recorte, por exemplo, é racial. O recorte de outra pessoa, por exemplo, da Rafaele, que é uma amiga, ela quer saber como ela vai pensar o Sapateado com outras conexões. Então ela não passa pela história, ela fala, não passa pela história. Mas uma coisa me incomoda bastante em vários trabalhos, que é dizer que não tem muito material e que é complexo falar sobre a história, sendo que tem material. De 2003, de quando o Flávio e a Amália escreveram esse texto, esse livro, para cá, tem muita publicação sobre Sapateado. E aí, uma coisa que eu fico muito curioso é que a gente se dedica bastante a comprar cursos fora. A gente faz muitos cursos nos Estados Unidos e tal. A gente faz um esforço para falar inglês, mas a gente não quer ler inglês. A gente não acessa a informação. A gente olha e fala, isso é muito complexo. Porque, na verdade, me gera a sensação de que é algo que eu não quero tocar. Toda vez que eu me vejo numa situação em que eu acho que é muito complexo falar sobre a coisa, hoje em dia eu já aprendi que eu calo a boca e não falo nada. Não preciso falar. Se eu não tenho nada a acrescentar, não preciso falar. Mas como uma fuga do assunto, eu digo, isso é muito difícil, isso é muito complexo. Quase como se eu não quisesse resolver aquilo. Quase como se não fosse uma questão. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que eu percebo nos textos. Eu posso disponibilizar num drive todo o material. O Fórum Brasileiro de Sapateado tem esse material. Boa parte da pesquisa que eu tenho de materiais vem deles. Eu diria que mais de 70%, 80%. Eu achei algumas outras coisas que eu fui contactando as pessoas e pedindo.
todo mundo que eu acho que tem, que eu acho não, que eu descubro que tem um trabalho, uma importância sobre a história do sapateado, eu entro em contato, mando um e-mail, mando uma mensagem, agradeço, e é muito rico mesmo que eu vá utilizar aquele trabalho para possivelmente criticar alguma coisa ou outra, mas é muito rico, a gente precisa contar todas as possíveis histórias e não deixar a cargo de uma história só. Eu acho que é sobre isso. Acho que toda vez que a gente conta que o sapateado vem do corpo irlandês e se fusiona com pretos escravos, eu fico achando que fica muito pouco para contar algo que é muito complexo. E aí, isso eu fico achando que a gente pode mudar mesmo. E aí, se dedicar mesmo. Eu convoco todo mundo a ter trabalho, assim como eu tenho trabalho. Eu tenho uma leitura em inglês péssima, gente. Eu leio com dicionário, eu leio lento, eu traduzo no Google Tradutor, eu tenho aplicativo. É isso, a leitura é lenta. Já li o Jazz Dance, tô lendo o livro do Brian, e vou começar o livro da Constance Hills, e comprei agora um livro do Mark Knowles. São 4 livros de história do sapateado, todos brancos, mas todos têm algum ponto a acrescentar. Então acho que é sobre esse esforço que eu queria falar. E eu vou ler um pouquinho aqui da história do sapateado do Flávio e a gente vai, enfim, tirando umas coisas. O sapateado, tap dance, tem suas raízes na maioria das danças étnicas e folclóricas do mundo. Vários elementos destas danças estão, de alguma forma, integrados ao sapateado. Não nos deteremos na análise das influências dessas culturas, mesmo porque nosso objetivo foi resumir a história do sapateado com enfoque nas origens mais significativas e nos seus momentos mais expressivos. Desta forma, podemos dizer que o sapateado é uma dança essencialmente norte-americana, proveniente da fusão cultural entre imigrantes europeus e escravos africanos. O branco contribuiu com a técnica e o aperfeiçoamento do som, desenvolvidos desde os primórdios na Irlanda, passando pela Inglaterra até chegarem ao novo continente. O negro nos deu o ritmo, a musicalidade, o vigor físico e a ginga, exercitados nos seus ritos tribais. Acho que a primeira coisa que eu diria aqui pra gente pensar é essa tradução que a gente faz de sapateado e tap dance. Eu tô nessa análise do texto porque eu acho que isso vai resvalar no que a gente pode pensar no corpo mesmo. Se o Maurício foi o único preto na história dele até o Álvaro entrar, se eu sou o único preto em vários espaços, e se outros pretos são os únicos pretos e pretas nesse espaço, é porque a gente tem um discurso, que é a história da Chimamanda, um discurso único, e porque esse discurso é poder. Se eu conto algo sobre isso aqui, esse evento que a gente está agora, isso ganha força daqui a alguns anos. É sobre como a gente conta e o que a gente dá de importância. Eu acho que é sobre isso. Por isso que eu estou nessa análise do texto, que essa é a minha primeira parte. Acho que primeiro que eu gostaria de propor, assim, para a gente pensar, é uma diferenciação entre sapateado e tap dance. Eu acho que existe uma tradução, que existe a palavra sapateado no Brasil, mas ele com certeza não é só sobre tap dance, ele é sobre os diversos tipos de sapateados e percussões corporais e musicais. Eu acho que é isso, tem a chula, tem a catira, enfim, tem vários dos meus amigos de academia ali, dos seus trabalhos, que falam sobre isso, então tem uma questão aí. Eu acho que isso já seria bastante importante e bem legal de fazer. E eu acho muito curioso como o branco desenvolveu com a técnica e o aperfeiçoamento. Sendo que a gente quer fazer aula com os pretos, né? Então, é isso. Todo mundo cita o Jim Slide, todo mundo cita o Buster Brown, todo mundo cita o Jason, a Dormisha, o Derek. Curioso como o aperfeiçoamento vem de um tipo de corpo, mas a gente está sempre catando o outro. E mais curioso aqui para mim no final é que o negro nos deu o ritmo, a musicalidade, o vigor físico e a ginga. Eu não sei o que vocês querem do sapateado, mas essas 4 coisas são as 4 coisas que fazem um sapateador ser incrível ou uma sapateadora ser incrível, né? Porque acho que executar passos e aperfeiçoar é muito incrível, né? Mas toda vez que a gente vê alguém muito bom, que é só tecnicamente bom, a gente fala, mas falta alguma coisa, né? Falta um brilho, falta uma alma. Eu vivo falando para os meus alunos, precisa sorrir, vocês estão felizes de estar aqui? O que motiva vocês a estarem aqui? Então,
O branco trouxe o aperfeiçoamento, mas a gente está sempre buscando as coisas que estão no corpo do preto, né? Eu acho que... Vou seguir mais um pouquinho. Aí ele segue. Ele subdivide a página. Eu estou na página 18 e 19. E aí ele começa. A origem. Brancos e negros. Bom, brancos estão colocados primeiros. Então, de fato, temos um tipo de visão da história do sapateado que vai a partir dos brancos. Aí ele começa. A história do sapateado norte-americano começou a tomar rumos mais definidos a partir do século XVIII. Na cidade de Lancashire, Inglaterra, com a Revolução Industrial. Os trabalhadores sofriam com as péssimas condições das fábricas, com o severo clima úmido da região, em defesa própria, calçavam sapatos recortados de madeiras sólidas e isolantes. Nos intervalos, nas horas de lazer, estes trabalhadores reuniam-se nas ruas calçadas de pedra, desenvolveram a dança dos pés, que foi pouco a pouco assumindo um caráter competitivo. Esses sapatos foram denominados clogs, e esta dança mais tarde foi chamada de Lancashire Clog, uma dança folclórica inglesa. Com o passar dos anos, os clogs provaram ser perigosos e inadequados. No início do século XIX, os solados de madeira foram substituídos pelos de couro e moedas inglesas foram aparafusadas sob os dedos dos calcanhares. Posteriormente, as moedas cederam lugar às chapinhas de metal, denominadas taps. Mas muitos séculos antes, uma dança irlandesa já delineava os primórdios do sapateado. Devido ao rigoroso clima das Ilhas Britânicas por volta do século V, os irlandeses, para se proteger, usavam vestimentas grossas e sapatos pesados. Em virtude do frio, ou talvez em busca de um divertimento, esses habitantes desenvolveram uma forma peculiar de dança em que o dançarino criava intricados movimentos com as pernas e os pés, não se preocupando com a parte superior do corpo. Esta dança, chamada Irish Jig, tornou-se uma dança folclórica irlandesa. Até agora, 4 parágrafos, estamos só na Irlanda e Inglaterra. Não temos nada sobre pessoas pretas. Então, já começa por aí. A gente começa contando a partir disso. Imagina se eu contasse a história do Brasil a partir dos indígenas e não dos portugueses. Ao invés de a gente falar que é um descobrimento, a gente não fala que é uma invasão. Se a gente troca o lugar de quem a gente está contando, a coisa vira outra coisa. E esse é o meu interesse. O poder da narrativa e como ela se incrusta no corpo de tal forma a ponto de mudar mesmo a visão da realidade. Porque cada um tem uma realidade, tá tudo ok. Eu passei 4 anos achando que o Gene Kelly era o melhor sapateador de todos os tempos. Eu adoro falar isso, porque é isso. Foram 4 anos assistindo musicais, 4 anos achando que, de fato, Singing in the Rain era a melhor coisa possível de se ver. Era o seu sapateado na sua melhor expressão. E, sinceramente, eu convido vocês a assistir uma cena do Gene Kelly com os Nicholas Brothers, para você ver como grita a diferença entre os 3 corpos. Então, vou seguir um pouco mais. Mais uma origem do sapateado vem de outro continente, a África. As tribos africanas dançavam não apenas com os pés, mas com o corpo inteiro. Os ritos tribais evocavam a dança como uma forma plena de movimento corporal. Cabeça, troncos, braços, mãos, pernas e os pés no chão de terra batida eram utilizados de forma vibrante e selvagem. Eu acho ótimo que África é sempre esse lugar do exótico, é sempre uma literatura incrível, é tudo muito colorido, é tudo muito grandioso, é tudo muito esplendoroso, né? E aí, zero história, a África é um continente, eles falaram de tribos super en passant, não entraram em lugar nenhum. É um trabalho mesmo, a gente não tem tanta história da África. No colégio, por exemplo, eu tive muito mais história europeia, eu sei muito mais falar sobre, sei lá, a Revolução Francesa do que qualquer tipo de crise colonial no século XX. Então, é algo que a gente tem dificuldade mesmo de saber, de acessar, de buscar informação, mas não é por isso que a gente tem que desistir da informação e dizer que ela é apenas complexa e que vai ficar lá e aí a gente vai pintar a coisa como se fosse essa coisa exótica. Vou seguir um pouco mais. Para os primeiros observadores brancos, e aí, estamos olhando o negro a partir do olhar branco. Vamos lá, seguir. Essa dança negra gerou curiosidade e estímulo. Mais tarde, a profundidade da cadência rítmica negra seria incorporada à dança dos pés.
A primeira vez que os brancos observaram a dança negra ocorreu durante as longas viagens marítimas da África para a América, quando os negros eram levados como escravos para trabalharem no novo continente. Gente, falar de preto e associar a escravidão não dá mais, né? Pretos têm uma história riquíssima. Chega a ser um absurdo. É como se... Eu gosto muito de pensar... Como o sapateado ele é muito branco no Brasil e bem feminino, eu gosto de pensar se eu fosse contar a história das mulheres só de que elas são subalternas e que elas fazem ótimas comidas. Olha que coisa horrorosa. Acho que é sobre isso. É um foco. Poderia ser o foco da minha pesquisa, mas é um foco que dá margem pra gente entender de fato o que aconteceu na história da feminilidade. Então, vou seguir um pouco mais. Inconformados com o cativeiro nas fazendas do sul dos Estados Unidos, os negros, através de tambores, enviavam mensagens para as plantações vizinhas na tentativa de organizar rebeliões. Com o Ato Escravo de 1740, os negros foram proibidos de utilizar qualquer instrumento para se comunicar, o que contribuiu para que eles desenvolvessem ainda mais o seu trabalho corporal e de outras formas, e a sua música, através de batidas de pés e mãos. A nova música corporal dos negros deixou-os receptivos aos artistas vindos do norte que traziam a música dos sapatos dos dançarinos europeus. Da mesma forma em que os negros dançavam para os brancos dos navios, agora eram obrigados a fazer frequentes apresentações para os senhores do sul, porém com a pequena diferença. Recebia um bolo como prêmio, o escravo que melhor parodiasse o modo altivo e solene do minueto executado nas festas dos brancos. Essa dança denominava-se cakewalk. Mais tarde, os negros começariam a imitar o corpo rígido e os pés ágeis dos imigrantes irlandeses. Eu acho que... Eu vou parar aqui. Existe um documentário chamado American Tap. Quem não assistiu, pode me mandar uma mensagem, eu tenho ele no meu drive. Enfim, eu sou adepto ao hackeamento total de informação. Informação é poder, é para todo mundo. Se a gente sabe das coisas, a gente para de falar merda. Isso é muito importante. Ou pelo menos a gente reduz o nosso recorte e não tenta dar conta de coisas que são muito complexas. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar sobre a história do sapateado porque eu não sou historiador e porque eu não tenho materiais em inglês ou materiais de historiadores possíveis, bibliotecas, enfim, acesso a jornal, a televisão, para poder, de fato, falar da história. Então, o meu recorte vai ser outro. Eu não vou ser historiador. Provavelmente na minha dissertação vai ter alguma coisa sobre a história do sapateado, mas com certeza com o viés de que eu não sou historiador. E muito mais de questionar do que ter certeza de dar uma representação de algo que eu não faço ideia. E é esse o poder da história. Tem muita informação, por exemplo, nesse textinho que eu li, que são muito boas mesmo, de fato. Ele fala sobre o Negro Act de 740. Como eles contam, eu acho que eu trocaria mesmo as palavras e a profundidade é isso. Eu li para vocês 18, 19 e página 20. Tem 3 páginas de história. Tem 3 páginas de história do sapateado. Eu acho que na bibliografia... Pode falar. Oi, com licença. Boa tarde, pessoal. Sou a Tainá, aqui de Araraquara. Faço aula com o Geraldinho Júnior. Com licença, Lucas. Eu achei muito interessante e tudo isso que você foi falando, e a gente pensa na antropologia também, depois da Revolução lá na América, na década de 80, nos estudos, na multivocalidade. Aí é o ponto, de onde você parte. E eu também, antes de começar a fazer aula de sapateado, a mergulhar no sapateado de fato, né, de alma e coração, também era essa história, o Gene Kelly, da Irlanda, e esse último ano para cá, quando você pega a história do jazz, vai falar essas mesmas informações, só que vai falar assim, o negro não é um exótico. De onde que ele veio? Sei lá, vieram de vários pontos num continente, que fica a África, e principalmente da região do antigo reino do Daomé e tal. E aí você tem muito, não uma questão de desenvolver... porque eles viram o que veio do norte nos Estados Unidos. Também, porque assim, a história acontece ao mesmo tempo, a toda hora. Mas você tem memória ancestral, né, dos seus antepassados. E se você está numa situação que é a escravidão, né,
um extremo de violência, você busca também, a gente busca no dia a dia, né, saídas, coisas para elevar a mente, que seja, e você começa, pô, tem alguma coisa que eu sei, pô, tem essa dança, mas como que eles faziam? Porque aí você já está falando de descendente, já não está falando, são americanos já, não são africanos. E você vai adaptando isso. Aí na história do jazz vai passar pela Congo Square, você vai passar todo aquele início do jazz, o sapateado, enfim, eles vão juntos. Eu queria só fazer um comentário, a questão da técnica. Master Juba, o Charles Dickens escreveu, porque ele foi em Five Points, ele viu quem que é, que era um dos caras que estavam lá e na história se destacou o nome dele, assim como o Mozart vai falar, pô, só tinha o Mozart? Não, só destacou o Mozart. Talvez fosse o melhor mesmo, mas enfim, mas tinha o Master Juba. Mas aí na técnica, Bojangles. Pronto. Eu esqueci agora, cara, um segundo mesmo, ele vai voltar. Tem um professor do Fred Astaire, que a gente não fala muito. Até o final desse momento, ele foi o cara que inventou o Rhythm Tap. Fugiu mesmo, assim, eu tô fazendo esse esforço mesmo, ele vai vir na minha cabeça. Mas o que eu queria falar, que é uma coisa muito curiosa, eu vou tentar dar um fim agora pra gente conseguir aproveitar mais o Maurício e falar mais. Mas eu fiz filosofia e aí é isso, eu li clássicos alemães, europeus, franceses. Quando eu saí da faculdade, se alguém me dissesse que existia filosofia budista, eu ia achar piada. Eu ia falar, mas isso não é filosofia. Filosofia é europeu. Grego, alemão, francês, nem norte-americano. Enfim, só tem um filósofo importante. Então, eu acho que toda vez que a gente tenta focar em um conteúdo, tomar cuidado para que esse um conteúdo não contamine tudo. E aí tudo passe a ser visto a partir dessa única lógica. E eu acho que como a gente conta a história do sapateado aqui no Brasil se reflete diretamente no que a gente faz dentro de sala de aula. Essa é a minha grande questão. E, por exemplo, aqui a história do sapateado, ela é contada ali. John Bubbles, isso. Aqui a história do sapateado ela é contada a partir das pessoas que têm alunos. Em vários livros eu vejo, em vários artigos eu vejo isso, sobre pessoas que criaram sua descendência. Donos de academia, professores, donos de festivais. Já tem material bafo sobre isso. A minha pergunta para o futuro é o que a gente vai fazer depois? Eu vou ter que ser dono de academia? Me conta, gente, porque assim, se eu vou ter que ser dono de academia, eu preciso de um investimento agora, porque eu não tenho um centavo para ter uma academia daqui a 10 anos. Mas se for contar a história do sapateado, vai ter que me botar no livro porque eu tô dançando. E todo mundo sabe quem sou eu. É bem freak na minha cabeça pensar que o Maurício nunca teve uma entrevista ao longo de 35 anos. E com certeza a gente sabe o nome de, no mínimo 5, eu diria 10, pessoas brancas que têm sua história no sapateado. Eu gosto muito de uma citação que eu tirei do trabalho aqui, eu vou dar uma lida, que é a última coisa que eu queria falar, que é uma dissertação, um trabalho do Rafael Silva. Gente, então, eu tô dizendo o nome da pessoa porque na academia a gente referencia, eu não tô falando mal dele, tá? É o que ele botou de objeto ali, só para não ficar uma coisa de ser uma coisa pejorativa mesmo, mas ele escreveu no trabalho dele, o trabalho dele tá acessível na internet, então vocês podem ter lá o acesso à leitura e cada um tirar suas próprias conclusões, mas ele escreve uma coisa muito legal sobre o Bob Lester, que é um cara que, enfim, preto, que atravessou a história do Brasil. Ele tá no livro da Bia Matar, mas ele tá sem foto. Curioso, né? E aí o Rafael ele fala assim, ó. Apesar de nunca ter dado aulas, Bob Lester também merece ser mencionado. Eu acho que a minha fala fica por aqui mesmo pra gente pensar quem merece ser mencionado e o que faz esse merecimento e esse pertencimento na história pra gente contar e pensar o sapateado aqui no Brasil.
Bom, gente, eu vou ligar minha câmera porque meu computador está um desastre justo nesse momento. Tá tudo parado aqui, travou tudo, que ódio. Mas vocês estão vendo minha cara e sorrindo. Bom, eu não vou nem complementar a fala do Lucas, porque eu acho. Não preciso falar nada, né? Ele já deixou aí bem claro. Eu compacto das ideias. Na verdade, eu quero abrir para quem tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma curiosidade, algo do que foi falado. É um estudo muito denso, muito rico, então cabe indagações, claro. Então fiquem à vontade. Esse é o momento, a gente ainda tem alguns minutinhos, então fiquem à vontade. Gil, eu gostaria de falar, na verdade, fazer uma pergunta para o Lucas. Eu gostaria de saber, Lucas, qual que é o seu principal desafio desse mestrado que você está fazendo diante de tantas pesquisas e tantas informações que você leu para criar para fazer esse mestrado, para fazer esse estudo? Qual que você acha que é o principal desafio, assim? Eu acho que o principal desafio que me vem na cabeça é o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho de conhecimento e de leitura. Porque, na verdade, eu poderia fazer uma história de sapateado. Eu poderia pegar todas as informações, compilar tudo bonitinho, traduzir, fazer o rolê da academia, um beijo e abraço e me unir a mais uma bibliografia. Daqui a alguns anos, vocês, ao invés de ler o livro do Flávio, vocês iriam ler o meu livro que cita o livro do Flávio da Amália, sabe? Mas eu acho que não é sobre isso. Esse é meu desafio, é não cair no mesmo discurso, é não criar uma história única, uma outra história única, sabe? Para mim, esse é o meu terror. Imagina se eu quiser. Então, eu poderia, gente. Tem várias pessoas, enfim, vários pretos que têm um recorte muito mais com ênfase na questão racial. E aí não abre espaço para ter outras questões. Enfim, tem um movimento certo radical, como tem radical em tudo, no movimento feminista, no movimento negro, no movimento gay, de não aceitação e mesmo diálogo com o outro. Eu poderia fazer uma história do sapateado só negra, não citar ninguém branco. Poderia. Eu começo pelo Maurício, eu falo de mim, eu falo da Gisele, do Léo, eu falo do... É isso, eu vou aí cito a Dani Walker, o Derek, a Dormisha, o Jason, consigo uma entrevista com todo mundo, pum, eu conto uma história de sapateado só negra. Poderia. Mas eu não sei se é isso. Acho que é não cair naquilo que eu fui ensinado a fazer, porque o discurso hegemônico é o da única história branca. Então, é tentativa de fazer outra coisa. Acho que esse é meu desafio. E aí eu, às vezes, durmo bem, às vezes não durmo nada bem, mas tudo bem. É o processo de estudo que é assim mesmo. Mas eu creio que todo mundo que está aqui achou incrível. Eu, pelo menos, muitas coisas que você falou, que você citou, são coisas que eu nunca tinha ouvido. E eu acho que vai ser um estudo e um trabalho muito importante para nós, para todos nós que trabalhamos com sapateado, que estudamos isso. Então, parabéns, de verdade. Para os dois, Maurício, aproveitando que eu não falei, Maurício também, incrível a sua história, eu te admiro demais. Então, parabéns para vocês dois, de verdade. Jaisla, você não falar? Já estava falando comigo no WhatsApp antes. Ah, sim. Nossa, Maurício, Lucas. Acho que o Maurício vai falar. Sim. Se ele for falar, enquanto ele decide, eu vou falando. Primeiramente, parabéns ao Maurício, figura exemplar. E, enfim, o que falar mais não dá para enaltecer, ficaria redundante. E eu gostaria de agradecer ainda mais o Lucas. A fala dele foi muito pertinente. Ele tocou em pontos, em assuntos que me incomodam e que vai muito em comunhão com o que eu e o Juliano fala muito. É muito interessante o fato... Não, quer dizer, não é interessante. É muito estranho o sapateado no Brasil. A gente vê tantos grupos, fóruns, com pessoas brancas. E quando você fala que o sapateado é de origem preta, só que os brancos aperfeiçoaram, para mim, eu até comentei isso, a conta não fecha. Para mim, eu acho isso. E não é uma questão, tipo,
que vai cair e falar assim, mas é porque tá querendo se impor, tá querendo se... Não, não é questão de se impor, não é questão de mostrar realmente, historicamente, que o sapateado, ele é pertencente originalmente do preto. E, mais uma vez, ele foi popularizado pelo povo branco. E só pegando um gancho para fazer só um link de exemplo, as religiões de matriz africana, elas não são aceitas. Por quê? Porque elas estão sem origem do povo preto. Porém, uma religião semelhante à matriz africana, que é o espiritismo kardecista, ele é muito aceito. Por quê? Porque ele é uma religião espírita criada pelo povo branco. Então, finalizando a minha fala, eu só quero parabenizar primeiramente também o Juliano, que teve essa sacada, essa intenção de fazer esse festival totalmente voltado para os artistas pretos, que muitas vezes não sempre, estão apagados. Vocês, a partir de hoje, comecem a reparar todos os festivais, quantos professores pretos estão no quadro, quantas palestrantes pretos e pretas estão à frente, quantos alunos bolsistas pretos estão fazendo aula, quantos alunos pretos estão do seu lado na sala de aula. Então, não é mimimi, não é querendo se inferiorizar, é só mostrando a realidade, onde que tomaram totalmente um tesouro que é do povo preto, colocaram ele na mão dos brancos e esqueceram que esse tesouro é sim do povo preto. Parabéns ao Maurício, parabéns ao Juliano. Lucas, mais uma vez apaixonado por você. Essa palestra sua, eu disse para o Juliano, ela tem que ser gravada e colocada no telão em Copacabana, dia 31 de dezembro. E é isso. Eu me emociono e aí as palavras não saem. Eu juro, eu estou muito emocionado com a sua fala, muito. Tem um documentário que eu gostaria que passasse, na verdade, no lugar dessa minha fala, que se chama Olhos Azuis, que é de uma mulher branca, maravilhosa, baixinha, 1,50 m, bem vovó. E ela vai perguntando coisas assim, eu vou achar ele aqui e vou botar. Ela vai perguntando, por exemplo, se vocês sabem, uma plateia, se vocês sabem como é que os negros são tratados, por que vocês não fazem alguma coisa? Aí fica um silêncio. Ela tem uma comunicação bem violenta, o que eu gosto, mas eu aprendo também que acho que às vezes não é o caminho, porque quando você bate muito na cabeça da pessoa, a pessoa fica meio atordoada, ela não consegue mudar de direção, né? Mas ela pergunta, se vocês sabem que as pessoas pretas são tratadas desse jeito, por que vocês não fazem alguma coisa? Aí todo mundo fica em silêncio. Aí ela volta e fala, vocês são surdos? Porque assim, eu perguntei se vocês sabem que os pretos são tratados do jeito que são tratados. Por que vocês não fazem alguma coisa? Vocês gostariam que pessoas da sua família fossem tratadas do mesmo jeito? Então, na verdade, todo mundo aqui é cúmplice, né? E aí é isso, Jaislan, pra mim. Então, eu acho que... pra mim não tem esse tom dela, com certeza. Tem um tom de interesse mesmo, a gente devia ser interessado. E eu acho que quando eu falo sobre questão racial, eu fico muito pensando, por exemplo, que às vezes soa que eu quero trocar mesmo, como se fosse uma inversão. E na verdade, eu acho que tem espaço para todo mundo, gente. Sim. O sapateado é um micro no Brasil. Todo mundo se conhece de alguma forma, então tem espaço para todo mundo. A Ana Gori tem uma pesquisa sobre mulheres negras no sapateado. As meninas vieram falar sobre mulheres negras no sapateado. Tem espaço para se falar sobre todo tipo de coisa. É isso. Por mais que eu queira ver mais pretos, eu não vou deixar de ver um musical. Eu não vou deixar de me deleitar com material de pessoas brancas. Não, de jeito nenhum é isso. Ontem eu sentei pra ver o musical, o filme da orquestra. Nossa, assim, eu sou transportado mesmo pra minha infância. Eu vou assistir Sapato Musical durante um mês inteiro no teatro, porque o Álvaro me levava todo final de semana. Eu queria dançar naquele palco. A minha vontade, na verdade, depois de um tempo, eu assistia tanto, que eu tinha vontade de estar naquele musical. Eu nem gosto muito de musical, mas eu queria estar naquele musical, porque primeiro ele era lindo, ele era muito bem feito, todo mundo era muito bom.
não é pra gente virar a curva e esquecer tudo que foi feito até agora e não citar as pessoas. Não. Eu acho que é pra gente ter interesse e não só ficar parado no mesmo lugar. É como o Maurício não teve uma fala há 35 anos sobre a história dele. Mas a gente conhece a história de várias pessoas brancas, sabe? Tão importantes quanto ele. Então, acho que é sobre mais mesmo. A gente se interessar mais. É pra ter mais interesse. Sim, eu concordo. Não é sobre tomar o lugar. É fazer parte, é estar junto, é equiparar, é proporcionar todas as opções que realmente, claramente, o povo branco tem, sim, dos seus privilégios, que o povo preto não tem. E esse não é equiparar, não é medir, não é falar quem é mais. Não, é só mostrar que é linear. E eu acho isso muito interessante. E a gente tem que ter esse olhar mais amplo, mais profundo. E a gente não para pensar. Não para pensar. Aqui na minha cidade, a presença de alunos pretos na escola, que é o Estúdio A, era maior do que qualquer outra escola que eu já participei nesse Brasil, fazendo em festivais, porque nós somos de um projeto social. Então, a comunidade preta é a predominância no projeto social. Foi onde conheci Juliano, Eonar, Johannia, Rafaela, e assim, um vasto nome de pessoas. Então, hoje, o quadro de professores de lá, a gente vê pessoas pretas, então, e pessoas brancas mistas, é um misto. E não tem isso, o professor branco ganha mais que o preto. Aqui, graças a Deus, a gente não tem isso. Então, quando você fala isso, às vezes soa um pouco agressivo, porque está carregado nessa fala, está carregado muitas coisas que já foram ouvidas, já foram sentidas, foram sofridas, mas é muito bonito você dizer, eu não estou pedindo para que eu troque de lugar, eu estou pedindo para que nós ocupemos o mesmo espaço. E eu só parabenizo você e enalteço novamente você, e o Maurício também, que acredito que para ele isso é uma vitória muito grande. Em 35 anos, não ouvir e não ter tido um lugar de fala enquanto propriedade e ver hoje essa nova geração de sapateadores pretos fazendo um festival com a predominância preta, isso é fantástico. Enfim, eu ficaria aqui o dia todo, porque eu fico emocionado, eu falo isso muito com o Juliano, eu vejo muito a luta dele, muita raça dele, um menino que de periferia pobre, de uma cidade de interior, aluno de um projeto social, viajar o Brasil todo, ir para os Estados Unidos, para a Argentina, isso para mim é uma vitória, e me orgulho muito de ser amigo dele, e me orgulho muito desse quadro de professores e palestrantes que estão nesse festival. Só isso. Vou ficar por aqui, porque senão eu me delongo. Eu vou começar a chorar daqui a pouco, porque desde manhã é tanta coisa que eu estou ouvindo aqui que eu tô segurando a barra aqui para dar conta até o fim desse evento. Mas obrigado, já. Eu acho muito pertinente essa pergunta que eu mandei aqui no chat, que ontem eu narrei na noite de gala. Porque o que acontece? Amanhã eu vou explicar isso na minha palestra sobre comunicação. Como eu estava falando para a massa, eu não tenho a expertise do Lucas, eu não poderia adentrar tanto. Mas pelo menos dentro da minha área, eu puxei para, se você quer ver na prática, que é isso que o Lucas estava falando, em alguns pontos, quantos professores pretos compõem o quadro de funcionários da escola de dança onde você fez aula? Não só de sapateado, vamos falar no geral, business, mercado. Quantos compõem? É uma minoria. Eu lembrei disso porque eu já falou lá do Estúdio A, e lá agora a gente está com um quadro de professores que eu acho que 60% é negro. E eu não vejo isso em nenhuma outra escola. Isso eu falo no Brasil, gente, eu falo tranquilamente, porque olha, eu viajei esses últimos anos. E até lá fora, assim, determinadas áreas não são tanto. Então é uma coisa assim de se pensar e falar onde está o gap, onde é que está esse buraco entre a profissionalização, entre a história. Porque o aluno é tão bom na competição, é tão bom para estar ali na linha de frente dançando, mas ele não chega na profissionalização. Ou se ele chega, por que não tem oportunidade e o lugar? Sendo que existe a vaga de emprego. Então é uma reflexão assim que eu estou propondo, claro, deixando para todo mundo pensar, mas é que é na prática, né? O que acontece? Ano passado,
quando teve a conversa no fórum sobre tap dance e sapateado, eu trouxe essa questão. Sim, nós temos que sim que entender da história, por isso que eu achei fantástico o Lucas aceitar o convite de vir falar um pouco sobre essas questões. Mas eu também quero saber, e agora, 2021, nós ainda estamos numa pandemia, está vindo uma terceira onda, pelo menos aqui na minha cidade está vindo a terceira onda dessa doença, não tem vacina, escolas de dança fechando, microempreendedores falidos. E o que está acontecendo com os sapateadores pretos, o periférico, seja da favela, seja do morro, seja do interior, seja o ribeirinho? De fato, o que eu estou fazendo para que não morra a arte? Não estou falando que não é válido o estudo, claro que é. Mas e não vamos ver? Porque é igual o Lucas falou, se você não falar nada, você está compactuando. I'm sorry, gente, mas isso até no direito a gente sabe que é verdade. Então, se você não falar, quem cala, consente. Então, às vezes a gente se cala, mas a gente tem atitudes, né? Às vezes a gente não tem coragem de falar, ou não é o momento, mas a gente tem atitudes. Que atitude no seu dia a dia você está fazendo? A gente teve um papo, outro na prática, redes sociais. Olha assim, basicamente, vai numa página de Instagram de qualquer artista preto, não só sapateador. Olha quantos likes, ou sei lá quantos compartilhamentos tem e quantos tem num preto. O Instagram, ele boicota fotos de artistas pretos. Isso é provado, isso tem blogueiras que defendem isso. Isso eu vi agora no Requebra, vários dias eu chorei no telefone pro Jaislan, e olha que eu trabalho com isso, ó. Há anos, acabei de realizar o Festival Som com a Luciana e foi totalmente diferente a quantidade de engajamento, mas não é só o mercado. Temos um fator racista ali dentro da plataforma. Infelizmente temos, não é segredo, se vocês buscarem no Google, vocês vão ver que esses processos já existem em cima do Instagram. O Facebook é pior ainda, nem vou falar do Facebook. Então, assim, tem coisas ali na prática que a gente pode fazer. Então é pensar, tá, eu tô ouvindo, como é que eu vou pegar essa informação que o Maurício me passou, que o Lucas me passou? Onde está a referência? Como que eu vou botar isso em prática, né? Então tem isso também, assim, só para deixar no ar essa inquietação para fechar assim minha fala. Não sei se alguém mais quer falar, gente. Alguém mais tem? O Maurício quer falar. Você Maurício? está mutado. Deixa eu... Peraí que já libera o áudio dele. Vamos ver. Maurício, ainda não liberou aqui seu microfone. Pede ajuda aí dos universitários. Eu vou falar, então, enquanto o Maurício está liberando ali. Eu queria parabenizar o Maurício, o Lucas, o Juliano, por essa iniciativa. Eu acho que é muito importante, Lucas, essa sua pesquisa, esse trabalho. Eu diria que é fundamental para o sapateado no Brasil, porque os negros estiveram, estão e sempre estarão muito presentes no sapateado. Eu acho que nós todos temos que agradecer, reverenciar os negros e sempre, né? E eu acho que essa história que está perdida aí, como você diz, eu acho que ela tem que vir à tona. As pessoas têm que conhecer, têm que fazer o que você está fazendo, que é se informar, né? Que é ler, estudar e trazer isso realmente para todos os sapateadores no Brasil. Então, assim, o que eu tenho a dizer aqui hoje é que esse tipo de palestra, esse tipo de encontro que está se realizando hoje, aí, Juliano, graças a você, Maurício, aí com a sua presença também, e Lucas, eu acho que isso tem que acontecer muitas e muitas vezes para que as pessoas conheçam e, como o Juliano falou, acho que a fala dele foi muito pertinente, façam alguma coisa, o Lucas também falou isso, e não deixem que isso fique só em palavras, né? Mas também em ações e atitudes para que isso não fique aqui, né? Nesse momento só, que vá daqui para frente. Então, meu parabéns a todos vocês e um beijo especial para cada um. Obrigado. Então, deixa eu falar. Quando eu surgi na dança do sapateado, eu ministrei muitas aulas
Eu dava muitas aulas no Rio de Janeiro, eu era convidado para dar workshop fora, fui para Blumenau. Então, o que acontecia? Era uma novidade para o prof. Era uma novidade de um homem de 1,90 m, preto, sapateador, com a leveza que eu tenho. Então, ninguém me queria. Que nem o Lucas falou, Maurício era neném de sal, cheio de aluna branca, eu ia para Blumenau, só tinha louro, tá entendendo? Então, era uma novidade, eu quero. Eu me sentia mesmo uma prenda. Aí ficavam me tirando foto, me pegando, muito engraçado. Outra coisa que eu queria falar, nós da OBS, a gente trabalha com músicos que se chama Tim Rescala, sempre. O Tim Rescala é a pessoa que trabalha com a gente, sempre trabalhou. É um músico que sabe que ele bota nossos pés na partitura musical, que a gente também trabalha com música ao vivo, então ele bota os pés na partitura que ele faz a música. E o Tim Rescala é uma pessoa branca. E o Tim Rescala fez um hino para a Orquestra Brasileira de Sapateado, não sei se vocês conhecem, que é a história do sapateado no ritmo de samba. Que é de 1991 a 1995, a Estela fez a sapateata no Rio de Janeiro. E era todo mês de maio, era todo dia 25, na Orla de Ipanema. E para o Brasil inteiro. E tinha uma bateria de escola de samba e tinha eu que ia puxando o samba enredo. Você já deve ter ouvido, né? Esse hino que a gente conta a história do sapateado no ritmo de samba, que eu acho que é uma coisa muito legal, que foi feito por um cara branco, mas o ritmo é do preto, é o samba, tá entendendo? Não sei como é que vocês pensam disso. E esse hino é o hino, segue a gente sempre, porque a gente conta a história no ritmo de samba. Eu acho muito bom. Era isso que eu queria completar. Eu queria agradecer, Estela, pela sua presença. Eu vou te chamar de velha guarda, mas é porque velha guarda para mim sempre é quem veio primeiro abrindo mesmo. Acho que não é comissão de frente. Não é possível pensar isso aqui sem ter quem veio primeiro mesmo. Então, acho que é muito importante ter alguém da velha guarda nos eventos para fazer a ponte entre as gerações, porque eu acho que isso, de alguma forma, acontece muito esquisito aqui no Brasil. Eu acho que tem uma dificuldade... Diga, Maurício. Não, foi a Estela que falou. Não, eu falei que é verdade. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Na verdade, é isso. Acho que é essa ponte que eu sinto falta mesmo. Enfim, eu fui aluno do Steven, eu fui aluno da Adriana Salomão, eu fui aluno do Flávio Salles, que já não está mais aqui, e eu fui aluno do Thiago Marcelino. É muito gostoso estar na presença das pessoas que me viram crescer mesmo. Eu gosto de ver as minhas alunas crescerem aí, quem eu dei aula eventualmente, pelo prazer de ver a vida se dando e adiante. Então, ter você aqui, na verdade, é ímpar, porque acho que a gente só vai conseguir pensar mesmo uma outra história do sapateado e que acople todo mundo se todo mundo tiver. Porque se uma parte se retirar para contar, aí realmente eu vou substituir. A gente vai substituir. E a ideia não é substituir. A ideia é a gente gozar da mesma coisa juntos, porque todo mundo se entende no sapateado. Então, é mágico. Eu fico muito feliz mesmo. Assim. Acho muito bafo. Para mim também é importante ter esse calor de vocês, porque eu também tinha assim uma preocupação de, meu Deus, os jovens que estão aí hoje, a gente se sente um pouco para trás, né, desatualizado. Então, assim, receber de vocês também esse calor e essa receptividade é muito bom. Eu acho, como você disse, essa ponte é muito importante, né, porque a gente faz parte dessa história aí que vocês estão levando adiante com muita garra, né? E isso é muito bacana. Gente, antes da gente encerrar, deixa eu tirar um print aqui da tela, tá tão bonito esse tanto de gente aqui no nosso papo. Quem puder ligar aí a câmera, só dá um sorrisinho assim. Só para deixar registrado mesmo, eu tiro aqui rapidinho, porque eu sei que eu tenho que liberar algumas pessoas que têm a aula de hip hop agora, que já está começando, outros que forem ficar aqui. Tá bom? Olha lá. Peraí, cadê? Eu sempre confundo. 1, 2, 3 e... Deixa eu salvar aqui, que o computador tem um processo, gente. Ai, Deus.
Pera, gente. Aguenta aí. Oi? Não, peraí. Ai, Deus! Ai. Peraí, já vou dar o sinal de novo pra tirar. Aguenta. Deu ruim aqui, gente. E aí, ó, provocação para a geração que é mais nova que a minha, que tá aqui em outro lugar, para além do passo da moda, vamos sentar o rabo para ler, hein? Não tem como chegar lá sem ler o que que foi que aconteceu. O passo da moda dá para treinar. Todo mundo consegue. Você falou de Estela de estar desatualizada, é só uma questão de tempo. Se você fizer aula regular, todo mundo chega, né? É praxis, né? Então, mais história, sentar, ler, trocar, conversar. É isso. Eu quero que daqui a 50 anos, olha, eu que vou viver até os 150, que alguém me fale, não, tá tudo errado, ele escreveu errado. Na verdade, ele não sabia de nada. Eu vou contar aqui a história porque ele tava meio perdido naquela época. E vai ser um prazer redescobrir a mesma pesquisa sobre outro olhar. Então, é pra gente ir pra frente mesmo, gente. É isso aí. Eu estou fazendo aula com o Thiago Franco, que é um negro, estou aprendendo muito com ele. Thiago! Eu adoro o Thiago, gente boa pra caramba. Puxa a orelha dele que eu pedi um solo dele pra Noite Gala e não tinha. Pode puxar a orelha dele. Deixa comigo. Vai lá, pode sair que agora vai. Ai, ai. Tinha que abrir o programa aqui. Aí. Angela? Shift. Quebrar esse computador, peraí. Agora vai. Vai. Foi! Tá me dando cãibra no maxilar, Juliano. Tá indo aqui, tá indo, gente. Mas brigadão, quem tem que ir para fazer aula de hip hop, boa aula de vaga, um amigo querido aqui de Uberlândia. Faça uma boa aula, obrigado a todos que disporam do tempo. Sheila, lá direto Nordeste representado aqui, tô tão orgulhoso que ela conseguiu entrar. Obrigado. Beijo, meninas todas, Tainá sempre presente, Estela, coração minha cúmplice nisso, obrigado por ter topado essa ideia louca. Beijo a todos. Beijo! Valeu! Beijo. Beijos, tchau. Beijo. Duda? Obrigado.